gente, dando continuidade ao sistema nervoso, vamos aprofundar um pouquinho essa estrutura anatômica do nosso sistema nervoso, tá? Então vamos lá. Lembra que a gente falou que o termo cérebro não se aplica a todos os componentes que estão dentro do nosso crânio, né? Então o termo correto é encéfalo. Cérebro é essa parte que está marcada em vermelha e também em verde. Gente, é muito comum vocês escutarem no dia a dia que seres humanos têm o telencéfalo bem desenvolvido. Telencéfalo, a gente pode dizer que ele é a parte mais nobre do nosso sistema nervoso. Ele é a parte mais diretamente relacionada com a função da nossa inteligência e até mesmo o controle das nossas emoções mais refinadas. Se compara com, por exemplo, um crocodilo. Eu sei que parece bizarro fazer essa comparação, mas é interessante. Você consegue imaginar um crocodilo criando laços de amizade? Você consegue imaginar um crocodilo se emocionando ao assistir uma ópera ou até um filme? Não, né? É lógico que você não consegue imaginar. Você mal consegue imaginar um crocodilo pensando. Então pensa nas emoções que um crocodilo deve ter. Ele deve ter medo, ele deve se sentir ameaçado em algumas situações, o que vai fazer com que ele ataque ou fuja de alguém. Esse crocodilo deve ter talvez alguma coisa parecida com um tipo de raiva, né? Então essas sensações muito básicas que nós também temos, nós não as perdemos, são sensações primárias de animais que têm um telencéfalo pouco desenvolvido. Quando nós passamos a ter um telencéfalo mais desenvolvido, as nossas emoções se tornaram mais complexas, o ser humano é extremamente complexo, e além disso nós passamos a ter capacidades cognitivas muito mais fabulosas, né? Memória, capacidade de armazenamento de informações, sejam elas informações sonoras, imagens, sabores, cheiros, capacidade de correlacionar essas informações, capacidade também que nós temos muito bem desenvolvida de raciocínio lógico. Tudo isso se deve ao nosso telencéfalo e em partes também ao diencéfalo, que também faz parte do nosso cérebro, propriamente dito, diencéfalo que já está relacionado com algumas funções cognitivas mais simples, certo? Bom, gente, pensando também no nosso tronco encefálico. O tronco encefálico, que também faz parte do nosso sistema nervoso central, ele é constituído por mesencéfalo, ponte e bulbo. Vocês estão vendo aí que é uma região mais na base, né, do nosso encéfalo. Essas regiões, como a gente comentou agora há pouco, já estão relacionadas com funções da fisiologia básica, sobrevivência. É por isso que às vezes vocês escutam relatos de pessoas que tomaram um tiro na cabeça, perderam 30% de massa encefálica e sobreviveram. Geralmente essa pessoa vai ter alguma perda, né? Ela perde memória, ela perde alguma forma de controle motor, mas sobrevive. Porque a região que está relacionada com controle de frequência cardíaca, de frequência respiratória, pressão arterial, até mesmo com funcionamento renal, está nessa zona, mesencéfalo, ponte e bulbo. É aí que nós temos também o tálamo e o hipotálamo. Gente, então nessa zona nós controlamos as nossas funções básicas. Então quando você diz, por exemplo, que uma pessoa sobreviveu, mas está vegetando, ela perdeu capacidade de comunicação, mas você sabe que o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, eles estão intactos e por isso as funções fisiológicas basais, como respirar, frequência cardíaca, e até mesmo controle de alimentação, controle de defecação, de excreção, essa região mesencéfalo, ponte e bulbo, que forma o tronco encefálico, são elas que controlam essas funções. E finalmente o cerebelo, vocês estão vendo aí numa cor amarronzada. Gente, cerebelo, como nós falamos agora há pouco, ele está relacionado com o nosso equilíbrio e, portanto, também com as nossas funções motoras. Então, a capacidade que vocês têm de andar em linha reta, a capacidade que vocês têm de mudar de direção quando solicitados durante um movimento, por exemplo, na prática de um esporte, tudo isso tem a ver com o cerebelo.
Se o cerebelo ele for de alguma forma danificado, você perderia o seu equilíbrio, você perderia até mesmo a capacidade de enxergar um ambiente em diferentes planos. Então essa noção que a gente tem de profundidade, de onde a gente está localizado, isso tem relação direta também com o cerebelo. Bom, mais uma divisão importante na anatomia e na fisiologia do nosso sistema nervoso é identificar a região que nós chamamos de substância cinzenta e substância branca. Eu sei que geralmente nos filmes, nos desenhos, quando a gente olha um cérebro, ele parece uma estrutura rosada, mas o nosso cérebro não é rosado, tá, gente? Quando você vê o cérebro com aquela estrutura rosada, avermelhada, é porque você está vendo principalmente um cérebro irrigado por sangue, o que dá aquela sensação. Mas o nosso cérebro, quando ele não está irrigado por sangue, ele é formado basicamente por uma massa cinzenta ou substância cinzenta, como vocês podem ver. Olha, eu estou falando do cérebro, vamos tratar o termo correto de novo, encéfalo. Como vocês podem ver no nosso encéfalo, a parte mais externa dele, chamada de córtex, essa região do córtex cerebral, agora eu posso usar o termo cérebro, que faz parte basicamente da zona cerebral do nosso encéfalo, é chamada de substância cinzenta. Do que ela é formada, gente? A substância cinzenta ela é formada basicamente pelos corpos dos neurônios, tá? Então, não é na nossa frente que nós falamos de tecidos, mas quem lembra um pouquinho dos tecidos, né, do corpo humano, lembra que o tecido nervoso é formado pelos neurônios e que os neurônios, que a gente até vai mostrar para vocês daqui a pouco para facilitar, eles são constituídos por uma região chamada de corpo celular e pelas fibras que não são recobertas pela mielina. O corpo celular, junto com essas fibras que não são recobertas por mielina, eles têm essa coloração cinzenta. E dentro do nosso encéfalo, nós encontramos a substância branca, que é constituída principalmente por axônios, que são parte dos neurônios, e esses axônios eles são recobertos por uma camada esbranquiçada, que é constituída por essa substância chamada mielina, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então, o que é importante vocês guardarem? Massa cinzenta ou substância cinzenta. No encéfalo, ela é a parte mais externa, chamada de córtex cerebral. Ela é formada por corpos celulares dos neurônios, juntamente com fibras não mielinizadas. Substância branca ou massa branca, mais interna, constituída basicamente por axônios, fibras mielinizadas, envolvidas por essa substância chamada mielina. Bom, gente, olhando para a nossa medula espinhal, lembrando, medula espinhal que também faz parte do sistema nervoso central. A nossa medula espinhal, ela também apresenta na sua composição substância cinzenta e substância branca. Só que aqui eu vou dar uma regra. Enquanto no encéfalo a substância cinzenta estava por fora e a substância branca por dentro, na coluna vertebral, na parte medular da coluna vertebral, na medula espinhal, nós encontramos um papel diferente. A substância cinzenta ela está na parte interna e a substância branca está na parte externa. Repetindo, no encéfalo, substância cinzenta por fora, substância branca por dentro. Na medula espinhal, substância branca por fora, substância cinzenta por dentro. Aproveitando, já que nós estamos vendo aí a nossa medula espinhal, nós estamos vendo que a nossa medula ela fica dentro de um canal, né? Um canal vertebral que faz parte de cada uma das nossas vértebras da nossa coluna vertebral. Tá? Na verdade, as últimas vértebras que formam a região sacra e a região coxigeana, não. Mas as vértebras que compõem desde a cervical até a lombar, elas têm um canal interno que a gente chama de canal medular. E é nesse canal que passa a nossa medula espinhal. E a partir da nossa medula espinhal, nós temos aí a formação dos nervos espinhais. Vocês estão vendo que existe uma raiz, que eu vou chamar de raiz posterior, que é a raiz sensitiva dos nossos nervos, e uma raiz posterior, né, uma raiz anterior, desculpa, gente, ó, raiz posterior, raiz sensitiva, e raiz anterior, raiz motora.
Então, a gente está vendo dois componentes dos nossos nervos espinhais. A região sensitiva é o que permite que a gente perceba a dor, perceba mudanças de temperatura, e a raiz motora é aquela que está relacionada com a coordenação dos nossos movimentos. É por isso que você já deve ter ouvido falar de pessoas que sofreram um acidente, tiveram uma lesão na região da medula, perderam, por exemplo, o movimento das pernas, mas não perderam a sensibilidade. Isso pode acontecer perfeitamente. Se eu lesionei apenas a porção sensitiva do meu nervo, eu perdi sensibilidade, mas como eu não lesionei a porção motora, eu mantive o movimento. E o contrário também pode acontecer. Eu lesionei apenas a porção motora, perdi movimento, mas como eu não lesionei a porção sensitiva, eu mantive as minhas respostas à dor, por exemplo. Geralmente, quando a pessoa tem uma lesão mais grave, ela perde as duas funções. Quando a secção da medula é completa, a pessoa perde tanto a função motora como a função sensitiva. Gente, essa aula já está ficando comprida demais. Voltamos daqui a pouquinho emendando esse assunto.